Amém, igreja? Pode se assentar por alguns minutos em nome de Jesus. Eu quero, antes de trazer não aquilo que é nosso, mas aquilo que é de Deus e que foi comunicado a nós como arauto do Senhor, para que possamos compartilhar com a igreja, eu quero primeiramente fazer menção do Senhor na minha vida, na vida da minha família, ser grato ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui comunicando as boas novas e louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, pastor presidente, que está aqui compondo essa tribuna, pastor Cairo, aos demais pastores e obreiros que estão na minha retaguarda, aqueles que estão trabalhando em prol desta festividade, as igrejas, né, as congregações que vieram e alguém que veio a convite também, porque o sábado é sempre propício, né, para outros irmãos virem cooperar, né, igrejas que são co-irmãs, né, que estão empenhadas no mesmo propósito de Deus de louvar ao Senhor. Eu quero fazer um pedido, pastor, posso? Queria pedir para todos que estão aqui, principalmente quem está ali fora, que tenha bastante atenção para o que vai ser ministrado, porque é algo bem importante. E eu confesso que eu sou bem chato com relação à pregação do Evangelho, com relação ao texto que me foi passado. Vou procurar ser fiel, bastante fiel àquilo que me foi proposto para o tema desta festividade, mas é um assunto muito importante, bem sério que a gente vai falar, porque quando nós fazemos menção das cartas de Paulo, seja as pastorais, seja as gerais, a gente entende que existe um propósito da parte de Paulo na época em qual foi escrito a epístola, mas que serve para nós hoje, e muitas das vezes é a realidade que estamos vivendo. E essa realidade ela tem que ser pautada e tem que ser visível a nós, para que nós não sejamos enganados. Há quem diga que o mundo vai de mal a pior, não acredito nisso. A gente vai aprender hoje, porque tudo que foi criado por Deus, e Ele nunca perdeu e jamais vai perder o controle desta terra, porque as promessas serão cumpridas, e a maior promessa de todas, que vai selar o texto bíblico, que é o livro do Apocalipse, é que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque nós estaremos com Ele na glória. Reinaremos com Ele, participando da grande ceia do Senhor, no banquete celestial. Quem crê nisso? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Charlene, do nosso filho Theo. É o nosso bebezinho especial que o Senhor nos deu. Nós temos 4 crianças. O mais velho ficou na atividade dos jovens lá, né? Eu fui obediente ao meu pastor, né, o bispo, e deixei ele lá participando da atividade dos jovens. Os demais ficaram na casa da minha sogra, que a família está reunida. Deixo aqui um abraço do nosso bispo João Luiz, do nosso pastor Kesley, pastor Luiz Júnior, e deixo aqui também um abraço, né, ao meu tecladista oficial, nosso obreiro Vitor, é da nossa igreja, faz parte do Ministério de Louvor. Sempre que pode, ele tem me acompanhado. Eu quero abençoar a vida de vocês hoje, dizendo o seguinte: fique tranquilo, Deus tem boas novas para essa noite. O banquete não é banquete de homens, o banquete é banquete celestial. O maná é maná do céu, é um pão quentinho que vai descer do céu sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo ou no Saltério de número 115, por favor. Se você puder me dar mais médio e agudo e descer um pouquinho grave, por favor, agradeço. Se puder jogar mais um retorno aqui também. Só tem um monitor, né? O outro ali tá ali? Tá bom, amém. Salmo de número 115 e o versículo de número 16, por favor. Salmo de número 115 e o versículo de número 16. Podemos? Os céus são os céus do Senhor. Repito. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu a Ele, aos filhos. Repito. Mas a terra deu a
ele aos filhos, ou seja, eu e você. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, por favor. Capítulo de número 3. Aleluia. Eu já posso sentir o Senhor sobre esta casa. Colossenses capítulo de número 3, versículos 1 e 2, que diz: versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são do céu, e não as que são da terra, que as coisas celestiais encham o vosso pensamento, e não as que são terrenas. Fecha os teus olhos, por favor. Deixa Deus te usar, Vitor. Querido Deus e Pai, eu clamo e conclamo a Ti nesta noite, para que o Senhor possa encher as nossas vidas da Tua glória e da Tua unção. Nós tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração nesta noite, Pai. E Te peço que o Senhor possa deliberar sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nele possa fazer morada a Tua palavra. Espírito Santo, eu Te peço, vai nos enchendo com uma porção dobrada, sacudida e transbordante da Tua presença nesta noite. Não nos deixe confundidos, não, Espírito Santo, mas antes revela-nos a Tua vontade nesta noite. Espírito Santo, eu Te peço, aonde tiver um crente nesta noite, meu Pai, que está se sentindo desmotivado, fraco, meu Deus, abraça ele agora com Teu Espírito Santo. Começa a sacudir ele agora e encher da Tua presença, porque não sou eu, mas é o Teu Espírito Santo que vai falar sobre minha boca. Eu não te peço para abrir as portas do céu, porque elas já estão abertas sobre este lugar. Espírito Santo, derrama da Tua glória, derrama da Tua Shekinah nesta noite, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Senhor, não nos abandone, fique conosco, permaneça neste lugar, porque o Senhor é quem manda e desmanda, porque o Senhor é o dono da igreja. Nesta noite eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar. Prometo ser breve. E peço que você, por favor, não coloque a sua Bíblia de lado. Deixe ela aí sobre as suas pernas ou mais próximo de você, porque eu gosto sempre que a igreja participe, para que isso seja registrado na sua mente, na sua consciência, aquilo que a gente vai ler nesta noite. Porque existe uma frase que muitos pregadores falam, e eu uso ela também, que texto sem contexto se torna pretexto. Ou seja, uma história só com começo, sem meio, sem fim, não tem graça. Uma história só com começo e o meio não tem graça. E uma história que você vai ouvir que alguém já conta o final, piorou mais ainda. Não é isso que eu vou fazer nesta noite. Obrigado, irmão João. Obrigado, irmã Ione. Esse casal abençoado que tivemos a oportunidade de congregar há muitos anos lá em Sobradinho, na igreja, na Assembleia de Deus Missão, com o nosso saudoso pastor João Ferreira da Cunha, que o Senhor o recolheu. Foi meu primeiro pastor, foi o nosso pastor. Nós chamávamos ele de pai, e minha esposa está aqui. Foi ele que nos indicou ao nosso relacionamento quando a gente iniciou. Foi ele que fez o nosso noivado. Foi ele que realizou o nosso casamento. Foi ele que nos deu estrutura para chegarmos aonde chegamos hoje. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado por lembrar de nós. Eu coloquei aqui o tema desta mensagem. O tema é: pensai nas coisas que são de cima, ou nas coisas que são do alto. O texto base é esse texto que nós lemos agora por final, que fala a respeito de uma declaração de Paulo escrevendo a cidade de Colossos, uma cidade que ficava próximo da cidade de Éfeso e ficava ao lado de duas províncias. Uma delas é a mais conhecida, que é a província de Laodiceia. Se você ler os 4 capítulos ou as 4 perícopes do texto da carta ou da epístola de Paulo aos Colossenses, você vai observar que por muitas vezes ele vai falar da palavra Laodiceia.
Ele não está preocupado somente com a cidade de Colosso. Ele não está preocupado somente com a região de Éfeso. Ele também está preocupado com duas regiões próximas ali. E uma delas é Laodiceia, que é a mesma região que Paulo, melhor dizendo, João vai escrever no livro do Apocalipse, falando a respeito de Laodiceia, ou as 7 igrejas da Ásia. E uma delas é a igreja de Éfeso. Tudo se combina, porque a Bíblia ela se explica por si só. Eu costumo dizer, quando eu vou dar aula, que você não pode simplesmente abrir a Bíblia e ler por ler. Você tem que abrir a Bíblia e você tentar entender o texto e deixar o Espírito Santo te trazer a clareza daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. O Salmo de número 115, pastor Roberto, é um salmo que me chamou muita atenção quando eu preparava esta mensagem. Porque o salmista nos traz uma verdade que ela é inconfundível e ela é inegável. O que o salmista vai dizer para nós hoje? Ele está dizendo o seguinte: os céus são o céu do Senhor, com S maiúsculo, porque este Senhor representa o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele vai dizer também algo bem importante depois da vírgula. Ele vai dizer, irmão João: mas a terra eu dei para vocês conquistarem na forma que eu lhes der. Essa história de dizer que não, que está na terra vai ficar. Não, calma aí, meu irmão. Se você não quer, dá para mim que eu quero. Eu tenho muita coisa para fazer. Se você não quer seu carro, me dá, que eu tenho um projeto para realizar com ele, porque nós fazemos parte de um projeto missionário com o pessoal da equipe do Diante do Trono. Se você não quer sua casa, seu apartamento, dá para mim, porque eu tenho um projeto para realizar com ele. Existe uma palavra de negação que algumas pessoas ensinam, dizendo que, olha, o que está na terra não precisa de esforço. O que está na terra você não precisa lutar por ele, você não precisa correr atrás. Precisa, porque nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. A gente não é só espírito. O corpo precisa de comer, o corpo precisa trabalhar, o corpo precisa de exercício físico, a alma precisa de louvor e o espírito precisa de palavra. O que está na terra não é para outra pessoa conquistar que não seja os filhos de Deus, porque o que está na terra foi criado pelo Senhor dos céus e da terra. E quando eu vou para o texto da epístola de Paulo, pastor Caio, eu vejo um homem chamado Paulo, que ele não está nos melhores dias da sua vida, ele está preso. Ele está preso em Roma. Ele está em uma prisão fria e escura, acompanhado de algumas pessoas, que eu não dá para falar porque é pouco tempo. Se você for ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver os nomes lá, né? Marcos, você vai ver Epifânio, se eu não me engano, Onésimo, entre outros. Algumas pessoas que estavam acompanhando Paulo ali na prisão. Paulo não estava só, mas Paulo preso, ele vai escrever uma epístola em um local que ele teve a oportunidade de fundar uma igreja. Paulo está trazendo a perspectiva dos irmãos colossenses, algo importante que eles já tinham esquecido. Qual é? Que eles eram pessoas importantes dentro do evangelho de Cristo naquela região. Que eles não podiam ser enganados por fábulas, por filosofias humanas, que eles não poderiam se desviar da verdade que era ensinada e que foi ensinada por Paulo. A igreja de Colosso, ela foi fundada ao tempo da terceira viagem de Paulo. Você vai ler isso lá em Atos 18. E existem 3 figuras importantes que auxiliou Paulo na evangelização e no crescimento da cidade de Colossos. Qual é a primeira pessoa? Filemão. Filemão foi alguém importante, um cooperador de Paulo que auxiliou no crescimento da igreja. A segunda pessoa é um escravo de Filemão chamado Onésimo. Onésimo foi alguém que serviu, mesmo sendo escravo, mas serviu ao evangelho de Cristo. E a terceira pessoa é Epáfras, que é alguém que a epístola de Paulo fala tão bem.
Por quê? Quem foi Epáfras? Epáfras foi aquele que, na ausência de Paulo, ele falava as verdades que Paulo tinha ensinado àquele povo. Ele não deixava que a chama do evangelho se apagasse. Parece que hoje, né, pastor, nos dias atuais, parece que as pessoas estão desanimando, parece que estão desacreditando. Meus irmãos, o nosso filho fez 4 anos mês passado. Ele já internou 17 vezes, 4 intubações e uma parada cardíaca. Ele é uma criança que tem uma síndrome. A cada 40 mil crianças, uma nasce com essa síndrome. Todos os médicos disseram: ele não vai sobreviver, ele não vai resistir, ele vai morrer no ventre ou fora do ventre. Todas as vezes, eu e minha esposa, mesmo em lágrima, a gente levantava e dizia: eu sei que o nosso Redentor vive e ele não vai se levantar. Ele já se levantou ao 3º dia. Foi ele que colocou o teu Abner no ventre. É ele que vai dar a vida ou não. A última palavra vem dele. Mas a gente vê, parece, pastor, uns crentes meio desanimados, meio tristes. Ah não, se não tem emprego, deixei de ser crente. Ah, se faltou dinheiro, deixei de ser crente. Se tem doença, deixei de ser crente. Ah não, o irmão está falando de mim, deixei de ser. Para com isso. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Todo dia a gente tem que trabalhar em prol do evangelho, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Tá aqui, ó, se você quiser ouvir o testemunho dele, a gente está à disposição para você nos levar na sua igreja, no culto de domingo, que é o mais importante que a gente acha, que é onde as famílias estão reunidas, para você ouvir com seus olhos o Deus que faz milagres. Você vê as ecografias, você vê os resultados, você vê tudo. Era uma criança que era para nascer igual o peixe baiacu. Ele nasceu sem água, sem nada. A médica disse: para onde foi a água que estava nos braços, nas pernas, na barriga, no abdômen? Eu falei: doutora, de uma coisa eu sei, o Deus que colocou a água foi o mesmo Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Epáfras foi um singular personagem importante para consolidar, na ausência de Paulo, a pregação. Ele animava: olha, se fortaleçam, creiam no Cristo bendito que ressuscitou, que foi aquele que apareceu para Paulo em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Não se deixem levar por fábulas, por conversas estranhas. Não se deixem levar por a doutrina de adoração ou veneração aos anjos. Nós devemos combater as entidades espirituais que se levantam contra o evangelho. Provavelmente foi Epáfras, preso juntamente com Paulo, que levou o relatório sobre os colossenses e como estava a vida deles. Porque Epáfras também foi preso junto com Paulo. Eu fico imaginando, pastor Roberto, Paulo ali naquele local, naquele cárcere, e Epáfras chegando ali dizendo: olha, Paulo, os irmãos estão fadigados, eles estão perdendo foco. Está se levantando um povo pregando o gnosticismo, está se levantando um povo pregando o ascetismo. Estão falando que Jesus não ressuscitou, que não se deve, trabalhar o corpo, porque só se trabalha a alma, porque o corpo já pereceu, não vale para mais nada. Estão se levantando fábulas, filosofias humanas. Estão falando que nós devemos adorar os anjos e venerar os anjos como se fosse o próprio Jesus. Eu fico imaginando a tristeza de Paulo naquele momento. Paulo ficando meio que inquieto e angustiado naquele momento. E Paulo faz o quê? Traga o pergaminho, traga a pena e a caneta, porque eu mesmo preso, eu vou repetir aquilo que eu tanto falei para os irmãos colossenses. Paulo, o que tu vai escrever? Não importa o que eu vou escrever, porque quem vai me dar a letra, quem vai me dar o texto não vai ser eu, mas vai ser o próprio Deus, porque Ele conhece a cada um na sua intimidade.
Com isso, Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, que possivelmente o jovem Tíquico tenha sido o mensageiro que foi levar a carta aos Colossenses. E aí eu escrevi aqui os 3 principais desvios doutrinários e espirituais dos Colossenses. Primeiro, falsa filosofia. E aí tá cheio, irmão. Pode ir na internet que você vai achar. E eu vou dar um recado para vocês. Falso profeta não vem de fora não, viu? Falso profeta é do nosso meio. É aqueles que dizem ser crente, que dizem conhecer o evangelho, que diz que busca Deus, mas que só está interessado naquilo que está no seu bolso e na sua conta. Quando você ouve a expressão anticristo, é todo aquele que é contrário a Cristo, todo aquele que é contrário ao evangelho, à doutrina, todo aquele que é contrário ao princípio bíblico é um anticristo. E tem muita gente aí dando ouvido a doutrinas humanas e doutrinas de demônio, achando que é Deus. Os Colossenses estavam dessa forma. Havia uma veneração, uma adoração aos anjos. Eles achavam que os anjos eram uma aparição do próprio Deus em pessoa, ou o próprio Cristo, e veneravam os anjos. E a terceira e último desvio que eles tinham era as entidades espirituais que se levantavam para dominar a mente deles. A mente, consciência. Em todos os 4 capítulos da carta aos Colossenses, desde a saudação à exortação final, Paulo faz um alerta a todos os irmãos de Colossos para que se mantenham firmes no que aprenderam e fujam dos falsos ensinamentos, tendo seus pensamentos cativos aos céus. Como é que está a internet hoje? Como é que está o Google hoje? Como é que está o YouTube hoje? O mal só atingia os mais velhos, jovens e adolescentes. Está atingindo quem hoje? Muitos de nós estamos com as nossas mentes e os nossos pensamentos cativos às coisas que não são do céu, mas que são terrenas. As nossas crianças, os nossos filhos, sobrinhos, sei lá, até nós mesmos, muitas das vezes damos ouvido a fábulas, a mentiras enganosas com aparência de verdade, e somos ludibriados. Eu não aprendi assim não, pastor. Na minha época, eu já tenho quase 25 anos de evangelho. Eu aprendi isso com o pastor João Cunha, entre outros pastores, que para trabalhar, ou quer dizer, para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, tem que fazer o quê? O que a internet ensina hoje? Trabalhe pouco, ou melhor, né? Que soa mais bonito. Não faça nada, fique dia todo dentro de casa, de braço cruzado na internet, e você vai ficar milionário. Nunca leram o livro de Gênesis. Adão, você pecou, e por causa do seu pecado, para você poder sobreviver, você vai ter que trabalhar e vai viver do suor do seu rosto. Se tu não descruzar o braço, você vai passar de fome. E aí meu pai me ensinou e ensina até hoje: tudo que vem fácil, vai fácil. Fábulas, mentiras. E no capítulo 3, Paulo, entre outras palavras, está dizendo o seguinte: eu parafraseei o texto, ou seja, eu interpretei o texto dentro de uma técnica que eu aprendi na faculdade. O texto de Colossenses 3, 2 diz o seguinte: que a vossa consciência, o pensamento, seja sempre iluminado, seja sempre cheia, seja sempre invadida, seja sempre alcançada pela ação transformadora da presença do Deus dos céus e do Deus da terra. Que a nossa consciência, a nossa mente, o nosso pensamento
Seja sempre cheio, invadido, visitado pela presença transformadora do Evangelho. Outra frase que eu não gosto, que eu detesto: venha do jeito que está e permaneça do jeito que está. Antigamente não era assim, né? Venha do jeito que você está e o Senhor vai te transformar, o Senhor vai te limpar, o Senhor vai te purificar e vai te perdoar. Hoje não. Eu sei que não é o caso dessa igreja, porque essa igreja aqui eu sei que é baseada, né, na palavra e no Evangelho pela pessoa do pastor presidente. Mas tem ministério e igreja aí, meu irmão, que são o sangue de Jesus. Você vem do jeito que você veio, você continua. Aí você quer assumir altar, quer assumir microfone, quer assumir instrumento, quer fazer e aparecer e nada acontece. Por quê? O Senhor não faz as coisas de qualquer maneira em quem não tem compromisso com o seu reino e com o seu evangelho. Tem que ter a vida transformada, a vida modificada. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo está falando dele. E eu gosto muito de falar de mim. Por quê? Porque eu sou, não é, irmão João? Um exemplo vivo, ex-pagodeiro, fumador, pagodeiro, beberrão, que mexia com droga, saía na sexta, voltava na segunda, tinha envolvimento com bagunça, já andei armado, já fiz coisa feia. Mas um belo dia, quando eu entrei na igreja evangélica, eu disse: Senhor, eu não quero e não aceito ficar desta forma que eu estou, porque isso vai me levar para dois lugares, ou para o inferno, ou seja, para a morte ou para a cadeia. E Jesus transformou minha vida. Paulo não foi diferente. Paulo, ele estava indo com uma carta, a mesma carta que eu dei para o pastor assinar, porque eu levo ela, que tem um contato do nosso bispo, porque a gente não brinca de ser pregador, a gente tem base bíblica e a gente tem respaldo com o nosso presidente, onde a gente vai pregar. Paulo estava levando uma carta para matar um monte de cristão, que era o que ele gostava de fazer. Paulo matava em nome da fé, porque ele aprendeu assim. Aprendeu errado, mas aprendeu. Ele matava em nome da fé. A Bíblia diz que ele, no caminho de Damasco, ele indo no caminho, mas algumas pessoas o acompanhando, que ia com ele também para fazer o martírio. A Bíblia diz que ele caiu prostrado no chão, ajoelhado, e um grande clarão tomou conta daquele lugar. Ele ficou cego e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, a quem você persegue. De perseguidor você vai passar a ser perseguido, porque a partir de hoje eu entro na tua mente, eu entro na tua consciência, eu entro no teu pensamento, eu entro na tua história, eu entro naquilo que é preciso entrar. Por quê? Porque você vai ser cheio da minha presença, e aonde você for, vidas vão se render aos meus pés. Tu não vai ser pregador dos judeus, mas dos gentios, porque eu tenho uma obra na tua vida, Paulo. Coloque-se de pé, vai para uma rua chamada direita, e tu vai ver o que eu vou fazer. Estamos chegando no final já, estamos chegando no final. Aí o Senhor me levou lá em Romanos 12. Olha que lindo. Eu amo a Bíblia, irmãos. Tem 15 anos que eu estudo teologia. Eu amo esse negócio de ler. Eu amo esse negócio de estudar. Eu amo o hebraico, o grego. Eu amo, irmãos. A Bíblia, ela é uma coisa completa. Ela nos leva ao conhecimento da verdade. Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz: Paulo viveu, né? Vou ler daqui a pouquinho. Paulo viveu uma transformação total de suas ideias e pensamentos. Ele foi cheio do poder do alto, o poder do Espírito Santo, a ponto de receber uma nova visão do reino de Deus e da vontade de Deus para ele. Logo, por sua vez, ele compartilha todo esse processo com os irmãos colossenses e com os demais irmãos ouvintes daquela carta. Por quê? Abra aí Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. Nós estamos caminhando para o final. Eu abro aqui no meu celular, porque tem uma versão mais atual. Olha o que diz em Romanos 12, versículo 1 e 2.
E assim, irmãos, peço-vos através do amor de Deus, que deem as vossas vidas a Deus, que elas sejam como um sacrifício vivo, santo, para Deus, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo que Ele fez por nós, será isso pedir muito? Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação do vosso pensamento, ou seja, da vossa maneira de pensar. E dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e... Mudem a vossa maneira de pensar, mudem a vossa consciência, sejam transformados aqui pelo poder transformador do Evangelho de Cristo, porque eu, Paulo, fui renovado e alcançado. Paulo estava dizendo: irmãos colossenses, não desanimem, não deem ouvidos a fábulas, a mentiras enganosas, não adorem a anjos, porque Jesus Cristo é que deve ser adorado. Não se desviem da verdade, não se deixem levar por entidades espirituais, porque a vossa mente tem que estar cheio daquilo que é do céu. Encham-vos, corpo, alma, espírito, daquilo que é de Deus. Hoje a gente está preocupado em se encher de tudo, se encher de conhecimento do YouTube, se encher de conhecimento da internet, se encher de muitas outras coisas, esquece de se encher daquilo que é verdadeiro, que nos deixam firmes, que é a palavra e a presença do Eterno. Eu prego em muitas igrejas, assim como a minha esposa também, pastor, e a gente vê muito crente triste, desanimado. Parece que o evangelho é uma besteira, parece que inventaram alguma mentira para ele ou para ela, parece que nada está acontecendo, parece que os céus estão largados e parece que a terra é do diabo. Não é, os céus é do Senhor, a terra é para a gente conquistar, mas os céus e a terra pertencem ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele nunca perdeu o seu controle. Pastor, me prova na Bíblia. Vou provar, posso? Vamos começar? Pegue sua Bíblia aí, por favor. Vamos começar com o texto mais simples de todos, que é o que inicia tudo. Eu gosto da Bíblia. Aleluia. Eu estou cheinho de Jesus hoje. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus, e a terra era sem forma, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Versículo 3: e disse Deus: haja, e houve. Me responda, quem é a luz nessa terra? Não existe capeta, não existe demônio, não existe política, não existe filosofia, não existe ideologia, não existe nada que apague a luz de Deus, porque foi Ele que acendeu, e ninguém apaga a não ser Ele. Eu sou luz, você é luz dessa terra. Haja luz e houve luz. No processo da criação, só que depois da morte e ressurreição, o Senhor nos levantou como luz e sal desta terra. Podemos? Abra aí, por favor, Isaías 55.
O Senhor vai quebrar pensamentos aqui hoje. O Senhor vai mudar destinos aqui hoje. O Senhor vai mudar consciências aqui hoje. Isaías 55, versículos 8 e 9. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Jeremias capítulo de número 29 e o versículo de número 11, por favor. Jesus. Jeremias 29, 11, que diz: Jesus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho e que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Estão dizendo que é morte, o céu está dizendo é vida. Estão dizendo que é derrota, o céu está dizendo não é vitória. Estão dizendo que é leito de hospital, o Senhor está dizendo ainda que seja, mas é lá que eu vou levantar e dizer que eu sou Deus. Estão dizendo que o casamento não tem jeito, o Senhor está dizendo tem, porque aqui no céu não tem cupido não, aqui no céu tem perdão, tem o Espírito Santo que renova o amor do casal. Estão dizendo a igreja vai fechar, Deus está dizendo vai não, porque eu sou o dono da igreja, eu morri por ela. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, os caminhos dele é maior que o nosso. O pensamento dele é de paz, irmão, e não de mal. Tem muita gente dizendo não, Caio, já acabou, não tem mais jeito. Olha como é que está a terra, olha como é que está a política. Ei, irmão, quem falou que não tem jeito? Os céus é dele e a terra também, porque a terra é os cabelos ou estrado dos seus pés. Ele está curando até hoje, Ele está fazendo um milagre até hoje, Ele está salvando, Ele está levantando, Ele está abrindo, Ele está fazendo aquilo que precisa ser feito. Nada foi entregue ao diabo, porque ele não tem direito de nada, ele não é dono de nada. Jesus. Aí o Senhor me deu, pastor Roberto, 3 frases. A primeira, escute. A primeira frase dentro desse texto, dessa singela e humilde pregação. Escute a primeira mensagem, ou a primeira frase. O que é da terra tem que ser movido pelo que é do céu. Repito. O que é da terra tem que ser movido pelo que é. Se quiser anotar, anote. Você está gravando, vai ficar lá se estiver gravando ou transmitindo. O que é da terra tem que ser movido pelo que é do céu. Segunda frase. Devemos ser influenciados pelas coisas que vêm do alto. A nossa maior influência é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser influenciados pela presença gloriosa do Espírito de Deus. Irmão João, por mais difícil que esteja, por mais dolorido que esteja, levante a tua mão para o céu, agradeça a Ele, se ajoelha e diga: tudo é para o Senhor e é do Senhor, bendito seja o teu nome. A terceira frase. As coisas do alto revela a vontade do Pai
e nos conecta com o Filho. As coisas do alto revelam a vontade do Pai e nos conecta com o Filho. Paulo não estava dizendo para a gente poder se conectar no céu e esquecer da terra, porque aqui não tem ninguém aqui é anjo e ninguém é ET. Todo mundo vive nesta terra e todo mundo está nela, labutando por ela, no bom sentido da palavra. Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero que eles tenham uma boa referência. Eu quero que eles tenham um bom emprego. Se puder, eu quero que eles tenham uma boa casa, que tenham um bom carro. Eu quero, porque isso tudo é necessário, é ferramenta para a glorificação do nome dele. Quem aqui não quer ter 200 mil na conta? Eu quero. Se eu tivesse 200 mil na conta, a minha oferta de hoje seria 20 mil, pastor. Minha esposa está ali, ela me conhece, ela sabe que eu faço isso, né, meu amor? Que pena que eu não tenho esse valor na conta hoje. Tem um menor. Mas tem gente, irmão João, que foge do dinheiro. Tem gente que foge da casa boa, do carro bom, do melhor emprego, dizendo que vai desviar. Desviar o quê, irmão? Se a tua consciência está aqui, ó, se a tua vida está firmada aqui, se você teve um bom ensinamento aqui, você não vai desviar, pelo contrário, você vai glorificar. E você vai poder, em vez de ser abençoado, você vai ser um abençoador de vidas que precisam. E você vai dizer: olha, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas eu tenho Jesus. Aí ao contrário, você vai dizer: ó, eu tenho Jesus e tenho ouro e tenho prata também. Eu vou te dar, porque você vai receber do Senhor. Tomava quantas medicações por dia, meu irmão? Minha esposa tomava, pastor Roberto, 5 medicações por dia para controlar a tireoide dela. Era hipo, era hiper, era hipo. Eu falei bem assim, virou um jogo de ping-pong. 5 medicações. Ela disse, ela mesma falou para o Senhor: Deus, eu não aguento esse negócio não, esse negócio não é para mim não. Eu sou templo e morada do Teu Espírito Santo. Vamos combinar um negócio, Jesus. Eu vou abrir mão de algo que eu gosto muito. E eu vou falar, porque eu não sou besta, eu vou falar. Ela tomava Coca-Cola igual tomava água. Dava sede, Coca-Cola. Almoço, janta, Coca-Cola. Café da manhã, Coca-Cola. Tava com um negocinho sentindo a vontade de tomar alguma coisa, água, não é Coca-Cola. Ela disse: Deus, eu vou cuidar da Tua moradia, porque eu não mereço me destruir. Eu não posso me destruir, porque eu tenho 4 crianças. Não, na época tinha só 2, né? Eu tenho 2 crianças para cuidar. E vai que vem mais. E eu não posso ficar no hospital morrendo. Ela disse: Deus, a partir de hoje eu corto essa tal dessa Coca-Cola. Chama ela no final do culto ali e pergunta para ela quantos remédios que ela toma hoje. Vou adiantar para você: nenhum. Tem mais 2 filhos. O médico falou para ela: não sei o que aconteceu com a tua tireoide, mas ela está parecendo uma tireoide nova, equilibrada, não tem problema de nada, não precisa tomar mais nada.